Pessoal, vou fazer aqui uma resolução das questões sobre receptores e geradores. Geradores e receptores, mesma coisa. Eu queria que vocês compreendessem que nós vamos fazer aqui uma abordagem interligada, tanto fazendo uma comparação matemática, função do primeiro grau, e usando também a mesma resolução como é que eu poderia dizer aqui para vocês, na física, tá certo? Então, como vocês precisam, necessitam tanto do Enem como SPAES, então a gente vai fazer uma abordagem aqui interdisciplinar, vamos mostrar na física e mostrar também na parte lá da matemática de função do primeiro grau, tá certo? Então, esse gráfico aqui, primeiro momento quando você olha para um gráfico desse, você percebe que você tem duas grandezas aí, né? No eixo vertical você tem a DDP, né? Está muito bem representado aqui, ó. Vou pegar aqui cores para destacar melhor. Não é, ó. Você tem a DDP, né? Relacionada, e você tem aqui a corrente, não é? Então você pode perceber aí também a princípio que esse gráfico, devido a essa reta dele aqui, ó, está descendo. Esse gráfico é uma função decrescente, né? Tá certo? Então, a princípio, já de início, você pode perceber, ó, que aí eu tenho um gráfico de um gerador, tá certo? Por que eu tenho um gráfico de um gerador? Porque é um gráfico de um gerador, a DDP dele, né? No caso aí de um gráfico de um gerador, você tem sempre a DDP, a diferença de potencial, ela vai sendo decrescente, né? Decrescente, ok? No sentido também, pessoal, de que essa DDP aqui seria decrescente, também no sentido de então no sentido de tanto você dizer aí que ele seria decrescente, né? Decrescente, pelo fato aqui que eu já disse, né, dele tá sofrendo uma queda. Então aí seria um gráfico de um gerador, tá certo? Se fosse um gráfico de um receptor, seria diferente, né? Ele seria uma função crescente, ok? Então, assim, como é que a gente poderia começar respondendo algumas dessas questões? Como eu já disse, nós vamos abordar aqui das duas maneiras, tá certo? Ele entra aqui, ó, a resistência interna desse resistor, desse gerador. Bom, primeiro, a gente pode analisar, pessoal, que isso aqui, devido ser típico função do primeiro grau, eu vou responder primeiro na parte matemática e depois eu vou responder isso aqui para vocês na parte física. Toda e qualquer boa função do primeiro grau, ela é intitulada nesse princípio, né? Ou seja, a lei de formação da função é ax mais b igual a y, né? Aonde você sabe que o a ele é tido como coeficiente angular. O a é o coeficiente angular, né? É quem determina a angularidade da questão. E o b, ele é o coeficiente linear. Não é verdade? Sendo assim, pessoal, quando você tem um gráfico como esse, onde a reta está tocando nos eixos, ó, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical, essa reta está tocando. Ele é um gráfico fácil
de você identificar a lei de formação, tá certo? Você sabe que pelo princípio da junção dos pares ordenados, você tem que aqui nesse eixo vertical, 40 seria o valor de y, concordam? E o valor de x seria 0. Você sabe que na junção de pares ordenados, a gente escreve primeiro o x, depois o y, concordam? Certo? O coeficiente linear, pessoal, a gente viu no curso básico do SPAES, se você tiver prestado atenção, que o coeficiente linear, ele sempre é aquele número que está aqui, ó, onde a reta intercepta o eixo x. Então, o b aí é 40. Você não precisaria fazer nem a conta, não é? Mas eu vou só provar. Vamos provar dentro da função que ele é. Se você pegasse esses valores e substituísse eles aqui dentro dessa função, você tem que x é quem? O x é 0, né? Concordam? Então, se você multiplicar a vezes 0, ou seja, o a desaparece, concordam? Sobrando apenas o b sendo igual ao y. E o y é quem? O y é 40, tá certo? Então quer dizer que dentro dessa função eu já sei que aqui, ó, b sempre é o coeficiente linear, ou seja, aquele número que está bem aqui, ó. Sempre, pessoal, você não precisa nem fazer cálculo para saber disso daí, tá certo? Isso é informação muito básica que o gráfico te dá, tá certo? Voltando aqui para... E quem seria então o coeficiente angular? O coeficiente angular já seria um pouco diferente, tá certo? O coeficiente angular, você poderia querer por intuição, o coeficiente angular é o a, né? Ou seja, o coeficiente angular não é, pessoal, o 8, tá certo? O linear, sim. O linear é onde intercepta o eixo vertical. Mas aonde intercepta aqui o eixo horizontal não é o angular, tá certo? Eu estou falando de outra situação, ok? Para mim achar o coeficiente angular, aí você vai trabalhar com os coeficientes, o par ordenado. Pessoal, estou com um pouco de sono, né? É normal. Ó, você vai trabalhar com o par ordenado do eixo horizontal. E você sabe que esse eixo horizontal, o x é 8, se lembre, você sabe que eu sempre escrevo primeiro eu vou sempre escrever primeiro o valor de x, né? Par ordenado. Então aqui x é 8 e o y é 0, porque o 8 aqui, ó, se liga a quem? Ao 0, né? Então, em outras palavras, na parte física, quando a corrente é 8, a voltagem, a diferença de potencial é nula, né? Certo? Isso a gente chama lá na física de corrente de circuito, né? Curto-circuito, né? Quando eu tenho a maior corrente possível e onde a DDP é nula, tá certo? Então vamos lá. Para me achar aqui esse coeficiente angular, eu ia ter o AX, o x é 8, então ficaria 8A, que aqui ficaria bom para a gente substituir, eu não precisaria entrar dentro de um sistema para achar isso aqui. Eu sei que o B é 40, né? Porque o valor de B eu achei com o par ordenado do eixo vertical, não foi? Então eu sei que o B é 40 e o Y é 0. Eu estou usando esse par ordenado aqui, concordam? 8A igual a 40. O que aqui ia ficar aí? Olha só como é simples. Você ia ter 8A
O 40 vai para o segundo membro, ele vai negativo. E você ia ter que o A seria igual, que é o coeficiente angular, a menos 40 barra 8, que é dividido por 8, né? Isso aqui ia ser igual, pessoal, se você dividir 40 por 8, dá um valor negativo. De quanto? De menos 5, não é? O que ia significar esse menos 5, pessoal? Esse menos 5 seria o valor de A, coeficiente angular. Como em toda função você está atrás de descobrir quem seria a lei de formação, então você ia ter essa seguinte lei de formação. Eu vou trabalhar aqui dentro, dentro disso aqui, ó. Eu vou só substituir o valor de A e o valor de B que eu já conheço. Então eu ia dizer que Y, deixa eu ver aqui, ó, Y seria igual a AX. Quem é o A? Menos 5, né? Menos 5x mais, eu botei foi menos lá, né? Mais, quem é o B? 40. Pronto. Essa, pessoal, é a lei de formação dessa função. Ou seja, esse gráfico, ele é relacionado a partir dessa lei de formação. Tá certo? Que tanto serve, pessoal, para física como para matemática. É a mesma coisa. Tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar aqui e deixar só a função. Só um instante. Ó, é evidente você observar que, vou colocar aqui de azul. É claro você observar que essa função bem aqui, ó, ela ficou o valor de A negativo. Estão vendo? Que já era esperado. Porque o coeficiente dessa questão, o que é que diz uma função de primeiro grau? Quando o valor de A é negativo, ela é decrescente, ó. O gráfico dela se comporta, a reta dela se comporta descendo, né? E se fosse positivo, seria subindo, né? Isso aí são termos conhecidos. Então já era esperado que aí fosse menos 5. Aí você diz, tranquilo, eu tenho que o coeficiente linear aqui foi 40 e o angular foi menos 5, tá certo? Agora, se você jogar isso aqui, ó, quando você pega isso aqui para a equação dos geradores, quando você tem a diferença de potencial sendo igual a eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente, você pode perceber, pessoal, que isso aqui é a mesma coisa de cima, tá certo? É a mesma coisa. Deixa eu escrever ela aqui para nós, ó. Y é igual a x mais b, correto? A única diferença aqui, ó, é que ele está escrevendo ela não nesse formato. Ele está escrevendo ela assim, ó. Ele está pegando o b, colocando aqui na frente, e menos colocando o coeficiente angular lá para trás, não é? Isso aqui é vezes, tá certo? Entre esse A bem aqui, aí tem um sinal de multiplicação, não é? Tá certo? Vamos apagar aqui para a gente fazer direito. Você vê, não tem nada a demorar mais um pouquinho não. Tá assim, né? Y igual a B menos x vezes A, tá certo? Então, ó, você pode prestar atenção que é a mesma coisa. Se você fizesse a comparação aqui, olha que interessante, ó. Você tem que o coeficiente angular aqui, ó, é quem? É a resistência interna. Concordam? É resistência interna X.
seria a amperagem, que é mais do que claro, né? Que ela muda, né? É um valor que muda, ó, aqui é 8, mas antes daqui era 7, depois era 6 e assim por diante, né? Ou seja, você teria valores aí que não seriam fixos, né? Entende? Você teria valores aí que não seria fixo. Então esse A aí seria o coeficiente angular. E o B, que é o coeficiente linear, é a eletromotriz. Concordam? Que é o ponto maior desse gerador. Tá certo? Não faz todo sentido? A eletromotriz não é a maior intensidade DDP que eu tenho, né? Então, ela também aí faz todo sentido. Seria a maior. Bateu, né? Eu poderia responder isso aqui na parte matemática, ou eu posso responder na parte física. Por exemplo, aqui na letra A, ele diz assim, ó, a resistência interna. A resistência interna, pessoal, desse gerador, letra A, ó, resistência interna. A resistência interna, pessoal, é isso aqui bem aqui, ó. É o coeficiente angular. Que foi quem, pessoal? Foi menos 5. Concordam? Eu já fiz o cálculo. Mas, Randinho, eu queria fazer esse cálculo aqui usando a parte da física. Tudo bem, a gente já fez usando a matemática, agora nós vamos fazer usando a fórmula do gerador. O U, pessoal, como você está trabalhando, ó, em função da força eletromotriz, você pode escrever essa fórmula deixando a DDP para lá, tá certo? Quem seria a resistência interna? Ó, a resistência interna, nesse caso aí, iria se comparar a U, é o coeficiente angular. Como é que você encontraria? Nesse momento aí, ó, você está procurando isso aqui. Concordam? Beleza, né? Então, ó, nós íamos fazer esses seguintes valores aqui, ó. Você ia ter o valor de E, né? O valor de E seria 40, que no caso é a força eletromotriz, ó, que é essa daqui, o maior ponto, menos a resistência interna, que é o que eu estou procurando, tá certo? Sendo que eu tenho, pessoal, como valor de I, esse I aqui é quem, pessoal? Esse I aí, pessoal, seria o X, né? Do par ordenado, ó. Preste atenção, ó. X e Y. Só que no caso aí, o X está sendo representado por quem? Por I. E o Y seria o U, né? Concordam? Então, ó, nesse momento aí, ó, o que é que nós íamos escrever aqui, ó? O I sendo X, o I é 8. E o U ia ser quem? O U ia ser 0. Por quê? Porque o 8 se liga ao 0. Concordam? Então nós vamos ter 8 vezes R seria 8R, que ele é negativo, né? O que ia acontecer com 40? O 40 vai para o segundo membro, ele vinha negativo. Menos com menos, você sabe que ia ter aquele negocinho lá de multiplicar por menos 1. Ia ficar todo mundo positivo. Você ia dividir 40 por 8, que ia dar quanto? 5 ohms. Concordam? Que eu já tinha feito esse cálculo lá em cima, né? Estão vendo? Se você quiser rever como foi que eu fiz isso aí dentro de uma função do primeiro grau, volta para lá, volta e vê. E tu compara qual é o mais fácil de tu lembrar, tá certo? É claro que dentro da função tu trabalha mais. E o Enem ele cobra muito gráfico, certo? Ele cobra gráficos demais, tanto o SPAES. Gráficos pequenos como esse, representativamente desse jeito aqui, dentro do SPAES vocês vão ter
muitas questões de resolução, certo? Então a letra A eu respondi. Eu descobri aí que a resistência interna seria 5, né? Ele diz assim na letra B, ó, as potências desse gerador, quando ele fornece uma corrente de 5 amperes. Ele diz assim, as potências, né? Por que ele fala as potências? Porque, pessoal, eu posso ter a potência máxima, né? Eu posso ter a potência útil, que foi utilizada, e eu posso ter a potência que nós vamos já ver aqui, ó. Tá certo? Então, letra A eu já sei que foi 5. Você deve ter visto que para mim calcular a potência, para mim fazer o cálculo de potência, é o PUI, né? Ou seja, P para calcular a potência, né? P maiúsculo seria igual a U vezes I, não é? Quem seria, pessoal? Quem seria o U aí? O U seria 40, né? Vezes o I, ele está dizendo aí que seria 5, né? Não é verdade? 5 amperes. Logo, você ia ter que a potência seria 200 watts. Mas isso é a potência máxima, né? A potência, ó, que se relaciona a esse maior valor aqui. Concordam? Mas aí, quanto seria a potência exatamente quando tivesse sendo 5 amperes? O que é que eu estou querendo dizer? Quando ela tivesse bem aqui, ó. Aqui é 8 amperes, né? Então 5 seria antes de 8, né, pessoal? 5 é antes de 8. Então 5, quem seria aqui a DDP, tá certo? Quem seria a DDP, ou seja, quem seria a voltagem quando essa amperagem fosse 5, tá certo? Então, se você quiser fazer aqui, ó, dentro dessa função do primeiro grau, é a mesma coisa. Ou se você quiser jogar lá dentro da formulazinha da força eletromotriz, também dá certo, da mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Jogando dentro aqui da fórmula eletromotriz, você tem isso aqui, né? A diferença de potencial é igual a eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Essa grandeza aqui, ó, é a que você está procurando, não é? Então deixa ela quieta aqui. A eletromotriz, você sabe que ela é 40, menos a resistência interna, que a gente já descobriu que é 5, que é o resultado da letra A. E a corrente no momento aí, nesse momento seria quem? 5. Então você ia fazer isso aqui, ó. Você ia ter 40, resolve primeiro o produto, né, que ia ser 25. E você sabe que você ia ter como resultado aqui, 40 menos 25, você ia ter 15 volts, né? Tá U não, tá volts, né? Então esse X aqui, ó, que a gente colocou aqui, ele seria, ou teria, né, o par ordenado relacionado aqui ao valor de 15, né? Então, quando essa corrente fosse 5, a diferença de potencial seria 15, né? Isso já estaria dentro do circuito, né? Ou seja, ele já estaria, essa corrente já estaria fluindo não mais dentro do gerador, mas ela já estaria fora, indo para a resistência, né? Logo,
você ia ter agora outra potência, porque essa potência que a gente calculou aqui no começo é a potência inicial, ou a potência total, né? Então P seria igual a U vezes I, mesma fórmula. Só que agora essa potência eu vou calcular ao par ordenado dela mesmo, né? Que seria o que? 15 vezes 5, não é? Que seria, ou me daria aí o valor de 75, é isso? Pronto, 75 watts, tá certo? E você ainda teria, pessoal, uma potência de 125 watts, que seria a diferença dessa, da total, e a que foi utilizada, não é? Porque você sabe que dentro lá do circuito, dentro lá do, quando isso aqui está em andamento, né? Você tem aqui, imagine aí que você tem um resistor. Esse resistor, o que aconteceu com ele? Ele dissipou aí, saiu aí essa corrente aí dele, né? Vou fazer um esquema aqui parecido. Ó. Opa. Deixa eu ver aqui, pronto. Você teria mais ou menos isso, né? Aí seria a resistência interna, não é? Então, caminho aqui da corrente, né? Consequentemente, ó, você tem aqui a eletromotriz, né? Que seria 40, seria o valor de 40, que é essa eletromotriz, eu correspondo a ela a maior potência, né? Que é o que eu multipliquei aqui, que é 200. E quando ela sai, pessoal, dentro dessa resistência, dentro desse próprio gerador aqui, a gente encontrou que a resistência interna dele é 5 ohms, ele vai perder, né? Essa própria força eletromotriz aqui, que é fornecida, parte já fica dentro dele mesmo, né? Então a potência que sai aqui, a potência que sai daqui é essa de 200 watts, né? Mas depois que essa corrente começa a fluir, que ela vem para cá, para dentro do, possivelmente aí do sistema, aí ela já vai cair, né? Ou seja, aqui quando ela está aqui a 5, ela já vem para 75, né? Então é o que a gente falou na aula. A potência gerada, deixa eu escrever para a gente ver. A fórmula disso aqui, pessoal, seria, ou seja, total, né? Se eu fosse imaginar qual seria a potência total, seria a fornecida, né? A fornecida, ou seja, a força eletromotriz, ou seja, a gerada. Deixa eu colocar aqui as nomes. A potência gerada mais a utilizada, né? A utilizada por ele mesmo, né? Ou seja, ó, quem seria o que seria o geral aí, tanto a potência como a DDP, serve por 2. A total você pode ter, ó, como a gerada, que é 40 no exemplo aí, né? Ou 200 watts, e aqui é utilizado dentro desse circuito. Só que geralmente aqui a gente usa sempre isso aqui, ó. Essa DDP, que nós vamos intitular aqui como a utilizada, que eles chamam de útil, né? A potência ou a DDP útil, ela vai ser igual, ó, passa a total para lá, né? Como a utilizada veio para o primeiro membro, então vai ficar menos a resistência interna, né? No caso aí, U
tá R's em minúsculo, tá certo? Então, por isso que eu subtraí isso aqui, ó. Por isso que eu peguei essa potência e subtraí, ou seja, dá total, que se relaciona ao 40, menos, né? Menos a que possivelmente foi usada aí por essa resistência interna. Então, você tem uma útil relacionada aqui também a uma potência de 125, tá certo? Então, essa é a forma que a gente tentou representar naquela questão. Tá certo? Se você olhar bem direitinho para o sistema, não fica muito complicado de você interpretar, não. É só você olhar isso aí na página do livro que você ainda interpreta melhor ainda. Lá na página 84, tá certo? Você tem, ó, que a útil é a gerada, que é a total, né? Menos a resistência interna, tá certo? Ok? Então, esse aí seria a nossa primeira dedução. Pronto, ó. Organizando aí a letra A, a gente encontrou a letra B e a letra C. O rendimento nas condições do item C. Do item C, pessoal, o que ele quer falar é tipo o ponto. Aqui seria o ponto A, né? Aqui seria o ponto B. E o C seria aqui, ó, quando essa corrente era de 5 amperes, tá certo? É isso que ele quer dizer com isso aí. Então, o rendimento, a gente viu que ele é percentual, né? Ou seja, o rendimento, quanto foi que a gente encontrou aqui? 15, não foi? Lembram que aqui era 15? Então, como ele está pedindo relacionado a esse ponto, então vai ser 15, que é com certeza a corrente, a diferença de potencial no circuito, né? Para ele ter demonstrado dessa forma, que foi oriunda de uma resistência externa, com certeza, tá certo? E isso aqui vai ser dividido por quem? Por 40, que é essa formulazinha aqui, né? Ó. É a diferença de potencial sobre a eletromotriz, que tá aí essa fórmula de rendimento aí, tá na página 85, bem lá no final, certo? Então você tem aí N igual a 15 sobre 45, que dava também para você fazer esse cálculo aí dentro lá da função, tá certo? Então, só que aqui você sabe que isso daqui é percentual, né? Ou seja, que eu estou vendo o rendimento, então quero saber quanto é que isso aqui vai me render, então é percentual, seria um valor percentual. Então nós vamos multiplicar isso aqui por 100, né? Como 40 vai ser dividido por 100, eu posso cortar esses dois zeros, não posso? Então você ia ter, ó, eita, N feio danado. Então, ó, N igual a 150, né? 15, né? 150 é 15 vezes 10 dá 150. Aí você vai dividir isso aqui por quem? Por 4, né? Tá certo? 150 dividido por 4. Bora pegar a nossa amiga, nossa calculadora, pessoal. Não demorar tanto. Ó, nós vamos ter esse valor aqui, ó. Vou jogar para cá, né? Qual é o valor que a gente quer dividir? 150 dividido por 4. Seria aproximadamente quase 38, né? 37,5. E se lembre que como eu multipliquei por 100, eu já transformei esse valor aqui em um valor percentual. Tá certo? Então esse seria o rendimento, tá certo? Isso aqui é uma questão que é relacionada a um gerador. Bom, você vê que como eu expliquei detalhadamente, a gente tem mais ou menos aí quase meia hora só em uma questão só, né? Porque eu expliquei detalhando.
todo o sistema aqui, tá certo? Agora a gente vai para o segundo exemplo, tá bom? Então, ó, a gente partindo aí para o segundo exemplo, você vê que esse gráfico aí já é totalmente diferente do outro, né? Esse gráfico aí não é um gráfico decrescente. Então, esse gráfico aí não é mais de um gerador. Esse gráfico aqui agora é um gráfico de um receptor, tá certo? Então, essa resistência aqui representada, essa resistência que está aqui representada, ó, ela já é uma resistência não a fornecida, mas sim a resistência lá do... A resistência não, pessoal, perdão. Resistência não, a diferença de potencial. Essa DDP aí já a DDP utilizada pelo resistor, tá certo? Pelo receptor, tá certo? Lá onde está possivelmente uma resistência externa, tá certo? Então, e veja que o comportamento gráfico é subindo, né? Então isso é uma função do primeiro grau crescente. Se você partisse para a metodologia da função, você teria toda função, ela se rege nessa lei, né? A x, ou a vezes x, né, mais b seria igual a y. Então, você já sabe quem é o coeficiente. Quem é o coeficiente linear aqui? Coeficiente linear, não tenha dúvida, pessoal, é 20, né? Sempre o coeficiente linear é esse aqui, ó, aonde a reta intercepta o y, sempre. Isso é uma função do primeiro grau, tá certo? Não tem nem perigo, porque sempre esse valor aqui, ó, ele se liga a esse ponto aqui, ó. Isso aqui é zero, né? Ou seja, o x ia ser zero. Então, isso anula essa primeira parte, sobrando apenas b sendo igual ao y. Aí quem é o y? 20. Então, não tenha dúvida. Sempre o coeficiente angular ele segue esse critério. Aí você reescreve isso aqui novamente. Você reescreve isso aqui novamente para achar a lei de formação dessa função, né? Ax mais b igual a y. Só que você trabalhou com o par ordenado da vertical. Agora eu vou trabalhar com o par ordenado da horizontal, aonde o x é 15 e o y, pessoal, aqui tem uma diferença. Quem é o valor desse par ordenado? Quando o x é 15, quem é o valor de y? 50. Não é zero, né? Naquele outro gráfico lá era zero porque o 8 estava bem aqui, né? Era desse jeito, ó. Deixa eu lembrar aqui a posição da reta. Era assim, né? Tá aqui uma retinha bonitinha, ó. Era bem aqui, né? Ó, se ele tivesse assim, aí sim, o x seria 15, mas o 15 estaria fazendo par ordenado com quem? Com zero. Mas está ao contrário, né? Ou seja, eu tenho aqui 15 que se liga a quem? Ao 50, tá certo? Então, esse é o par ordenado. Então, você ia ter, ó, para achar a lei de formação dessa função, quando você substituir esses valores, para você encontrar primeiro, a gente já sabe o linear, agora eu ia encontrar o angular, né? O A, eu vou encontrar o angular, que o angular vai ser para mim a resistência externa, beleza? Então, AX, sendo que o A é 15, ou o X é 15, então ficaria 15A, né? 15A só substituindo o X aqui, ó. Mais o B eu já sei que é 20, igual ao Y. O Y é quem? 50. Logo você ia ter, ó, 15A igual
50, mas aí o 20 passa para o segundo membro, o 20 ia ser negativo, né? Então ia ficar 15A igual a 30. Que aí, pessoal, você ia ver que acho que eu fiz foi apagar tudo aqui, pessoal. Eu apaguei tudo aqui sem querer. Aí se você quiser comparar, como é que você vai comparar isso? Eu apaguei tudo. Mas eu escrevo bem ligeirinho, tá certo? Vamos escrever ela de novo aqui. A gente escreve rapidinho aqui, dá certo. Só é ter paciência, né? Bora refazer esse cálculozinho aqui, já que a gente faz. Ó. Refazer esse cálculo aqui que dá certo. Seria 15, né? Ó, 15, que é o valor de x, 15A, mais o b, que é 20, igual a 50, que é o y, né? Você ia ter 15A igual a 50, o 20 passa para o segundo membro negativo, que a gente já viu, 15A seria igual a 30, né? Que o A ia ser igual, ó, 30 dividido por 15, que é 2, né? Tá certo? Então, o A seria 2. Quando você viesse para cá, ó, para você substituir nessa função, y igual a lei de formação da função, né? Ax mais b, você ia fazer isso aqui, ó, y igual, quem é o a é 2, né? Então 2x mais 20. Veja que naquele primeiro exemplo o a tinha sido negativo, né? Ou seja, porque era uma função decrescente. Aqui não, aqui o a, que esse valor que está aqui, ó, foi positivo. Por quê? Porque essa função é crescente, né? Tá certo? E você substituindo isso aqui, pessoal, na fórmula física de isso não é um gerador, né? Ó, esse entenda como força eletromotriz. Quando é um gerador, é isso aqui, né, pessoal? Não é? Só que agora é um receptor. Então agora é positivo, né? Ou seja, ele está passando por essa resistência está utilizando. Ela não tá baixando, ela está utilizando, tá certo? Então a equação de um gerador é negativo. Aí quando você vem para do receptor, aí isso aqui agora é positivo, tá certo? Aí quem seria os valores aqui que eu poderia relacioná-los? Você pode relacionar, ó, o a força eletromotriz aqui 20 e a resistência é 2. Em outras palavras, a resistência seria o coeficiente angular e a eletromotriz, no caso aí seria a contra-eletromotriz, né? Perdoe eu não ter lembrado logo. A força eletromotriz é em um gerador. Essa força aqui já seria a contra-eletromotriz, né? Tá certo? Que é a força que está sendo utilizada lá fora do sistema, tá certo? Você pode verificar isso aí, eu acho que isso aí tem na página 80 não. Página 87, tá certo? Só que eu acho que ele não vai falar sobre isso aí não. Dar essa fórmula aí para vocês não. Você vai ter isso aí na aula que eu dei na última semana, tá certo? Então, pessoal, ó, eu já tenho a fórmula, já tenho os valores. Aí ele diz assim, ó, lá na primeira questão, que eu já calculei, né? Ó, a resistência interna do receptor. Se você quisesse calcular por isso aqui, ó, você ia ter que interpretar que no momento, ó, nesse momento aqui,
nesse momento gráfico aqui, o E é 20, né? O I, que a resistência seria, ou a corrente seria 15, e o U seria 50, que aqui é como se fosse, ó, X, não é? X, e aqui o Y, ou seja, o pau ordenado, né? Ó, X e o Y, o pau ordenado junto. Aí você não quisesse responder nesse estilo, quisesse jogar para física, você ia escrever, ó, vamos escrever essa fórmula ao contrário, ó, é mais, né? Não é menos, é mais, porque aqui é um gerador, é um receptor, mais R vezes I seria igual a U, né? Quem é o E? 20, mais o R, que é o que eu estou procurando, né? Seria o mesmo coeficiente angular. O I seria o valor de X, essa resistência aqui seria 15, igual a DDP, que seria 50. Veja que interessante, ó. Você ia ter 20 mais R vezes 15, que dá 15R, igual a 50. Você ia ter, ó, 15R sendo igual a 50 menos 20. Você ia ter 15R igual a 50 menos 20, que seria 30, e o R seria quem? 2. A mesma coisa, né, pessoal? Confere? Ó, mesma coisa que a gente já tinha previsto aqui, ó, usando o sistema de equação do primeiro grau, ou seja, isso aqui seria o coeficiente angular, não é? Tá certo? Então lá, ó, letra A, a resistência seria 2, né? As potências do receptor quando é percorrido por uma corrente de 8 amperes, do mesmo jeito daquela que a gente tinha respondido. Ó, nessa questão, para resolver, você poderia se utilizar de qualquer uma das fórmulas, né? Ou na função ou na fórmula aqui da própria física, né? Tá certo? Só que ele diz aqui quando ele é 8, né? Então, quando ele é 8, pessoal, seria mais ou menos aqui, né? Mesma coisa, né? Então, seria mais ou menos um valor por aqui assim, né? Por que que ele não é abaixo de 20? Porque é lógico, né, pessoal? 20 é ligado a quem? A 0, né? 20 seria o pau ordenado de 0. Então, se eu quisesse saber quanto é que ia ser esse valor bem aqui, ó, isso aqui não é X, é Y, né? Você pode substituir em cima e embaixo. Se você substituir aqui, ó, no caso aí o Y seria, né, 2x. Quem é o X? É 8, né? Ou seja, é o A, né? Ó, amperagem. Amperagem. Estão vendo? Ó? Amperagem. Então, 8 mais 20. Se lembra que isso aí é a lei que determina a função, né? Então, esse gráfico eu posso utilizar essa fórmula para fazer qualquer mudança desejada dentro desse gráfico. Então, você ia ter 2 vezes 8, 16. Você ia ter que aqui seria 30 e 36. Tranquilo? Bem aqui, ó. Né? Que seria uma DDP maior, né? Que é lógico, né? Esse potencial maior. Tá certo? Se você substituísse aqui, ó, o U era o que você estaria procurando. O E seria 20. O E seria 20. O R seria 2, né? Que a gente já encontrou aqui, ó, na primeira questão. E o I, 8. Mesma coisa. Entende? Seria a mesma coisa. Então aqui, calculando as potências, no mesmo princípio que a gente calculou na primeira questão. Então P, ó,
P maiúsculo, né? Igual a U vezes I. Então P seria igual a U. Eu vou relacionar a potência, por enquanto aqui, de 20, né? Vezes a intensidade, que seria 8. Isso aqui me dá uma potência de 160, concordam? 160. Você também poderia relacionar, ó, não, pessoal, perdão, essa primeira potência, desculpem, vamos relacionar ela à maior diferença de potencial, que é 50, tá certo? Então 50 vezes 8, que é essa que está aqui no gráfico, 50, tá certo? Então P seria igual a 50 vezes 8, que seria 400 watts, que é a potência total. A maior potência que eu tenho é a maior diferença, ela é relacionada à maior diferença de potencial, concordam? E a outra seria P igual a 36 vezes o 8, né? Que é essa segunda, essa intermediária aqui que nós encontramos. Se você multiplicar 36 vezes 8, ó, 36 vezes 8 seria igual a 288, né? 288 watts. E para você encontrar a terceira, seria a diferença entre as mesmas, né? Potência seria igual a 400 menos 288, tá certo? Então nós íamos ficar aqui com 400 menos 288, ó, 400 menos 288, que ia dar, opa, pessoal, fiz alguma coisa errada aqui, 400 menos 288, ia ficar 112, é isso? Pronto, 112, tá certo? Que aí, pessoal, ia dar a ideia de que você ainda poderia, eu acho, pessoal, só um detalhe aqui, que eu ia ter que fazer essa diferença aqui, pessoal, não seria, eu fiz um cálculo errado aqui, me desculpem, essa diferença aqui não seria 400 menos 288, não, eu tenho que fazer essa diferença bem aqui, é dentro disso aqui, ó, só um instante, deixa eu apagar aqui, ó, você tem que, aqui é 20, né? Não é? Ó, 20. A diferença de potencial aqui, 20. Então, ia ter P, né? Vou pegar aqui para a gente poder escrever. Ó, P igual a 20, né, vezes 8, que aqui ia ser 160, tá certo? Então, para saber a terceira, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos ter a potência igual a 288 menos 160 e não 400, porque 400 é a total, né? Já que eu explico por quê que a gente tem que fazer isso aqui, tá certo? Então P seria igual 288 menos 160, ó, 288 menos 160, que seria 128, tá certo? Por que que eu uso esse e não menos o 400? Porque aqui, ó, nós estamos usando a potência útil, a que foi utilizada, né? A potência que foi utilizada, se você somasse ela com 160, 160 é a que foi fornecida a ele, né? Ela vai me dar quem? A potência que foi fornecida, tá certo? Entenderam? Então, ela seguiria esse processo. Então, a maior seria 400, aqui foi a contra-eletromotriz é 160, né?
e a que foi utilizada foi essa daqui, ó, ok? Então essa daí, esse na verdade seria a sequência correta: 400, 288 e 128, tá certo? Ok? Pessoal, essa questão bem aqui, se vocês tiverem curiosidade, como a aula já terminou, tentem responder ela. Como diz essa questão, o receptor é descrito pela curva característica abaixo. A partir desse gráfico, determine a força contra-eletromotriz, né, que aí é FCM, e a resistência interna do receptor. Certo? Ele faz essas duas perguntas. Então, se você tiver curiosidade, você pode fazer tanto utilizando a fórmula mesmo, é U igual a E mais, né? Que aí é um receptor, é um gráfico de um receptor, não é de um gerador. Como você pode utilizar também o esquema de uma função de primeiro grau, tá certo? Se você tiver curiosidade em responder e não conseguir, quiser me perguntar, pode mandar que eu mando um vídeo te explicando, tá certo? Tá bom? Pois era isso, pessoal. Valeu. Até mais. Fiquem com Deus.